que está exatamente nessa pauta possível. Como eu disse aqui, a Mariana Janjacome confirmou, não está prevista uma reunião muito longa. Não existe também a programação de uma reunião técnica super programada para que o presidente Lula e Trump possam discutir, por exemplo, os temas mais importantes ou de interesse dos dois países. Mas, certamente, a tentativa do presidente Lula vai ser aproveitar o tempo que for, apresentar a equipe que ele levou, que tem os ministros desses principais setores dos assuntos que a gente vai trazer aqui para vocês, para tentar ganhar o máximo de diálogo, de espaço de diálogo possível. A gente vai olhar agora aqui para o telão e já dou as boas-vindas aqui para a nossa Juliana Lopes. Ei, Ju, bem-vinda. Juliana, vamos trazer aqui juntas, eu vou falando aqui, a gente vai dividindo. O primeiro assunto, gente, foi aquele que começou essa treta toda, que agora virou química entre Trump e Lula. Essa foto que está aqui, nesse telão grande que a gente colocou, foi do encontro que eles tiveram lá durante a reunião. Não foi durante a reunião da ONU essa foto, foi logo depois, Foi né? depois. E na reunião da ONU ele falou sobre a química e aí depois os dois Em seguida teve uma outra reunião em outro país, agora com a cabeça ruim, o Rafa Serra vai nos ajudar a lembrar aqui. Mas enfim, essa foto é de lá. Então, tarifaço dos Estados Unidos contra o Brasil, existe a investigação da seção 301 na Malásia. O Rafael Serra me confirmando aqui, foi na Malásia. O tarifaço do Brasil contra os Estados Unidos, há um processo em andamento, mas certamente o Lula pode, por exemplo, dizer para ele e reafirmar para ele o fato do Brasil ser deficitário, né? Dos Estados Unidos ser superavitário contra o Brasil. A questão dos minerais críticos, Juliana, há um movimento para que o PL de minerais críticos seja aprovado rapidamente, para que Lula já chegue lá dizendo, olha, já existe uma lei encaminhada. Exatamente, não temos regulamentação, né, legislação sobre isso ainda, o que é um grande problema. O Brasil é um dos grandes detentores desses minerais que são importantes para o desenvolvimento tecnológico e numa guerra comercial com a China, Estados Unidos estão olhando para cá com bastante atenção nesse momento. O assunto começou a ser discutido no Congresso Nacional e nesse momento em que o presidente Lula vai conversar com Donald Trump, é interessante que já tenha ali o desenho de alguma coisa que tenha sido feita, né? Além da venda de Serra Verde, aquela mineradora importante, vendida ali em Minas Gerais, e isso fez com que o governo também... Em Goiás, Ronaldo Caiado também, por trás dessa negociação, isso fez com que o governo acelerasse também essa negociação. Aqui tem um ponto interessante sobre o tarifaço, por isso a importância dessa apuração do Pedro Venceslau, né, da participação de Joesley Batista, que também atuou a favor do Brasil na Casa Branca para tentar uma reaproximação, tentar esfriar um pouco aquela temperatura que aquele tarifaço de julho do ano passado de Donald Trump, dizendo que a justiça brasileira tinha errado, colocando o ex-presidente Jair Bolsonaro, a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro no miolo, né, dessa discussão. Combate ao crime organizado, outro ponto sensível aqui, por causa da ameaça dos Estados Unidos de considerarem as facções criminosas como equiparar as facções criminosas a terroristas. Isso muda completamente a relação do tratamento de segurança entre os dois países. Aqui a investigação envolvendo o PIX, é essa investigação que eu disse na Secretaria de Comércio, né? Na área do governo que trata do comércio exterior. Nessa investigação tem lá o PIX, a 25 de março, que são coisas que surgiram ali meio que do nada, pegaram o governo de surpresa, inclusive, Juliana. Exatamente. Tem uma expectativa de que o relatório final dessa investigação saia em junho, né? A gente sabe que Donald Trump precisou recuar sobre o tarifaço por uma questão, inclusive, da Suprema Corte dos Estados Unidos, mas tem a possibilidade da gente sendo investigado e incriminado de alguma forma nessa investigação específica, de que o Brasil seja penalizado com tarifas. Exato. E a expectativa é de que essas tarifas não cheguem a 50%, como aconteceu lá no ano passado, mas que alguns produtos, os diplomatas não sabem quais ainda, mas que alguns produtos cheguem ao máximo a 30% de tarifa. Então, isso está sendo visto com preocupação no momento em que o governo
está olhando para as questões internas, economia, relações internacionais, de olho nas eleições. E aqui, viu, Juliana, eu duvido muito que o Trump tome qualquer ação contra aqueles produtos que lhe causaram problema dentro de casa, né? Notadamente os 3 principais, laranja, café e carne, né? Na hora que ele sentiu a pressão dentro de casa, ele tirou, antes mesmo da decisão da Suprema Corte, ele tirou o tarifaço desses 3 produtos e de outros tantos que o Brasil, mas esses 3 com o maior peso. Aqui as facções equiparadas a terroristas nós já trouxemos, e aqui uma informação que a Juliana traz da sua apuração, Juliana, que até a sucessão no comando da ONU pode entrar na conversa? Pode entrar na conversa. O Lula vai levar uma lista de assuntos pendentes, né? O que vai ser falado, vai tratado? Vai sacar o papelzinho, vai sair rolando o papelzinho. Um pergaminho. Agora, o que vai dar tempo de falar e qual vai ser o clima para falar de tudo isso? Isso a gente vai precisar acompanhar quando essa reunião realmente acontecer.